Boa tarde, pessoas lindas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje é domingo, um dia maravilhosíssimo que Deus nos deu. E eu, fechou! E eu estou aqui hoje para fazer um vídeo a convite, mas não é duelo, não é desafio, é um convite especial de uma pessoa que eu não poderia dizer não, jamais eu posso dizer não para as minhas amigas. Tirei a cadeira, tá? Eu mais ou menos montei um pouco dela. Mas, gente, um convite que eu não posso recusar, da minha linda e querida amiga Maísa Saraiva. Quem conhece Maísa? Levanta a mão para mim ver. Acho que todo mundo conhece Maísa Saraiva. Pois é, eu estava ali editando o vídeo, me debatei com o comentário dela. E no comentário ela me dizia para fazer um vídeo contando minha história com as plantas. Como eu comecei a cultivar e por que eu comecei a cultivar plantas. Poxa, interessante. E não podia recusar, porque vocês sabem que eu não posso recusar umas coisas assim, né? Aí eu vim aqui fora, tá uma tarde linda, ensolarada, 500 graus. E aí eu vim aqui, né, jogar a conversa fora. Então vamos jogar a conversa fora? Bom, como vocês viram aqui, ainda não mudei nada. Tá um sapato lindo aqui. Olha aqui, Astones Bonnieri, descobri ele aqui hoje no meu sapato. Então, vamos começar com uma coisa simples. Planta é terapia, não é? Então, quase todas as minhas amigas cultivam porque tiveram depressão. Algumas tiveram depressão e começaram, outras estavam sem o que fazer e começaram, outras estavam aposentadas e já estavam entediadas e começaram, outras nunca tinham tocado numa planta, matava todas, né? Quer ver quem? A Liz, do canal Lelis com Amor. Matava todas, né, Liz? E começaram com um presentinho que ela ganhou da irmã, uma história muito linda, que quem for lá vai saber. Bom, com as suculentas, vocês sabem, tem pouco menos de 6 anos que eu falei que eu comecei. Mas cactos, assim, olha, eu já tinha. Esse bitelão que tá lindo aqui, ó, eu não tinha, mas eu já cultivava. Essas eu também já cultivava. Então a minha história com as plantas vem de família, é coisa assim do sangue, sabe? Minha avó foram caseiros, né? Mas antes eles eram senhores, depois viraram patrões, antes eles eram patrões, depois viraram serviçais e vice-versa. Então foi mais ou menos por aí, mas eles sempre, meu avô, desde eu pequenininha, ele plantava e eu morava com eles. O que acontecia? Quando chegava aquela época de chuva, sabe? Aquela setembro, agosto, aqui não onde eu estou, lá onde eu morava no Mato Grosso, ele me chamava, me acordava cedinho, bem cedo, e me chamava para poder plantar com ele, porque eu gosto muito de quiabo, e quiabo era a minha verdura preferida, né? Então ele me chamava cedinho com embornal. Eu não ando direito, como vocês sabem, mas aí ele ia na frente, eu atrás. Ele abria as covas, né? Jogava sementes do quiabo e eu ia tampando. Quase caía no buraco, mas conseguia tampar. Aí ele, maioria, alguns eu conseguia enterrar, outros não. E ele passava a bota grande dele ali, tampava. E isso foi por aí. Então eu peguei aquele amor, porque foi o que eu conheci. Meu avô toda a vida, ele pegava sítios para fazer e fazia, né? Montava um sítio. Ele pegava ali a terra planada, acabada assim de arar,
e deixava lá um chacreamento perfeito. Então, é bem isso. E quanto às plantas ornamentais, a minha avó, a minha mãe, a minha tia, todas elas cultivam. A tia agora está de idade, muito, né, já de idade avançada, e ela não pode mais cultivar nada, as meninas que ainda mantêm as plantas dela, mas né, ela não pode mais ficar cultivando. Mas toda a vida, plantas e animais sempre dominaram na minha casa. Gato, cachorro, coelho, papagaio, periquito e por aí vai, galinha, tudo que é ave assim, domesticada, e a gente sempre teve, né? Então, vim de uma família de produtores rurais. Então, isso aí é óbvio, né? Agora, eu mesmo passei aquele período que a gente não liga para nada. Quando a gente é adolescente, a gente não liga. Minha mãe tinha várias folhagens, muitas plantas, e eu não ligava, não cuidava, e eu cuidava só de mim, olha lá, da minha vida. Eu estudava, trabalhava, mas não me preocupava com planta, não. Até quando eu me casei, fui embora. Eu ainda levei algumas poucas plantas lá de casa, como eu disse. Aí eu coloquei aquelas que eu considerava belas, assim, no caminhão. E fomos para o norte, início, né, ali do norte de Minas. Não é exatamente norte, é La Sança, cidadezinha ali. E ali a gente tinha muita planta, como eu costurava. A minha casa ia muitas pessoas, eu já disse para vocês. E as vizinhas, minhas vizinhas, elas eram todas cultivadoras de planta. Vocês sabem, cidade de interior, difícil você chegar numa casa que as pessoas não têm aquelas samambaias maravilhosas, né? Aquelas orquídeas e rosas do deserto, plantas desse tipo. Dificilmente você chega numa casa de interior que você não vê umas folhagens lindas e maravilhosas, encantando e enchendo os olhos. E foi isso, que foi acendendo em mim novamente aquele desejo de voltar a plantar, desta vez de começar a plantar. Porque eu tinha plantas, mas apenas como enfeites de casa. Elas eram apenas alguma coisa na minha casa, mais uma peça da minha casa. Mas agora, depois desse período, elas passaram a ser parte da minha casa, completamente. E eu passei a ter bastante plantas. Cheguei numa época que eu costurava muito, tinha umas moças que cuidavam da casa para mim. Arrumava a casa, levava os meninos na escola, eles eram pequenos, e elas chegavam às 6 horas da manhã para regar as minhas plantas. E eu acordava com ela regando ali minhas plantas, porque eram muita planta, muita folhagem, samambaias maravilhosas que eu não consigo cultivar mais, porque aqui é muito quente. Então era assim, eu dormia tarde, né, porque eu costurava até tarde, então eu dormia muito tarde, 1 hora, 2 horas da manhã, e eu acordava com o barulho delas regando minhas plantas cedo. Mas então era muita planta, muita planta. E hoje eu não tenho, vamos dizer assim, aquelas mesmas plantas mais. Então, o que aconteceu? Houve uma época que eu morei na Sança, como eu acabei de relatar para vocês, e a casa não era minha, era um lote muito grande, é enorme, por sua vez ainda existe, né? A minha ex-cunhada Sara mora lá ainda, e ela fez a casa dela, né? Que eu levei as plantinhas para ela, como eu mostrei para vocês. Pois é, mês de junho, parece o agosto, eu levei para ela as mudinhas. Então, e nesse lugar onde eu costurava, os meninos eram pequenos, as meninas regavam as plantas para mim, olhavam, arrumava a casa, fazia almoço, e eu ficava só na máquina, eu fazia roupa íntima para vender na cidade. Ok, só que, como eu disse, a casa não era minha, então a gente teve que sair, claro. Então os donos começaram a querer o que era deles, né, por direito. E a gente teve que sair para ter o que era da gente.
Então foi assim que a gente saiu de lá e viemos para Sete Lagoas. Nessa época meus meninos tinham 5 e 6 anos. Hoje eles têm 24 e 23. Então a gente pagou aluguel durante alguns anos. E durante esses anos que a gente pagou aluguel, vocês podem imaginar como era a minha vida, carregando caminhão de planta para todo canto que eu ia. Só que por isso eu não tinha tantas plantas. Eu tinha aquelas que era da minha mãe, que eu tinha estima, aquelas que eu juntei em laçãs que eu não plantei em terra, que ainda estavam em latas, como algumas samambaias, algumas plantas, mas muito poucas. Porque vocês sabem que ninguém que mora de aluguel tem condição de sair carregando muitas plantas. Até que no período, né, uns 4 anos depois, a gente comprou o lugar onde eu moro. E aqui o espaço é pequeno, aqui é muito pequeno. A casa já estava pronta, a gente só fez umas poucas reformas nela até hoje. Mas tinha um espaço aberto, não era fechado, né? Então eu podia ter muitas plantas. Mas aí eu passei a adquirir plantas mais de sol, porque era muito aberto. Então eu tive várias espécies aqui, folhagens, muitas plantas, mas suculentas eu ainda não conhecia. Então eu comecei a adquirir plantas, sim, desesperadamente, sabe? Eu já estava na minha casa, eu não tinha mais que preocupar com mudar. Então partiu conseguir plantas. E aí todas as amigas que eu encontrava que tinham mudas, eu pedia mesmo, porque eu sou dessas. Assim como elas me pedem, eu também peço. Mas eram pessoas que eu conhecia, óbvio, né? Não peço para estranhos. Então elas me davam muda, e eu passava mudas das que eu tinha para elas, basicamente uma troquinha, claro. Quando eu me dei por mim, eu já tinha tanta planta que eu não tinha lugar de colocar. Mas ainda era acessível. Até que um belo de um dia, meu filho quebrou o nariz na escola e foi fazer um tratamento, ser avaliado pelo médico. E lá nesse laboratório, nesse lugar, consultório, tinha algumas rosas de pedra. E essas rosas de pedra, eu acredito hoje que eram, porque eu não conhecia, né? Eu acredito que eram graptopétalos paraguaienses. E eu a encantei mesmo. E, gente, elas eram lindas, muito lindas. Então, eu fiquei apaixonada e a partir de então eu comecei a conseguir mudas delas, comprar mudinhas, onde eu via e me formar, né? Só que eu estava bem no período orquídea da vida. Eu tinha muitas orquídeas, eu já estava virando uma verdadeira orquidófila, porque eu estava indo acompanhando, né, nas exposições de orquídea, e até nas exposições de orquídea eles nos incentivavam a cultivar suculenta, porque você chegava lá na exposição de orquídea e encontrava suculentas para vender. Então eu comecei a me interessar e eu via que os preços eram bem desvantajosos, porque as orquídeas eram ano-luz mais caras. Eu comprava as orquídeas de R$10 ali, né, porque elas eram cortes, né? Se eu queria uma mais velha, eu comprava um corte, né, de orquídea, porque senão não dava conta de comprar. E por isso que eu acabei com minhas orquídeas, porque eu comprei um corte infectado, infelizmente. Né? E aqui em casa eu não sabia ainda como combater completamente o fungo sem agredir a nossa saúde. Então eu achei por bem parar com as orquídeas e todas as exposições que eu ia de orquídea eu comprava suculenta. Aí eu falei, não, esse negócio tá errado, eu vou na exposição de orquídea e compro suculenta, porque o dinheiro que eu ia comprar uma catleia, que eu queria muito, tem algumas que eu ainda sonho, como a pastoral, umas demais que eu ainda quero, quando Deus me der uma condição melhor, um lugar também apropriado, né? Porque tem que ter um lugar apropriado. Eu quero ter algumas espécies de orquídea que eu sou apaixonada. E quando eu ia em Belo Horizonte fazer aparelho, bem ali no Padre Eustáquio, para quem mora na região sabe, que em frente ao Hospital Padre Eustáquio fica um moço que vende orquídeas. E foi aí que eu adquiria com ele as orquídeas num preço bem em conta. Era bem legal.
Aí, resumindo, porque a história é longa, enquanto eu estava fazendo aparelhos, eu estava comprando orquídeas. Vocês entenderam, né? Só que aí, depois que eu parava aquele período, porque eu ia 3 até 4 vezes, até mais vezes, né? Entre ir conseguir dar entrada nos papéis até pegar a última, fazer a última prova, eu ia 4 vezes, até 5. Então, todas as vezes que eu ia, eu procurava comprar uma orquídea na mão dele. Então, pronto. Foi assim que eu adquiri as orquídeas que eu tenho hoje. Também fiz algumas trocas, poucas, porque orquídea não é uma coisa que você consegue trocar com tanta facilidade, né? E é complicado, não dá para tirar muda de orquídea assim, à torta e às avessas. Tem que ter os métodos corretos para isso. Aí, resumindo, eu achei melhor começar com as suculentas. E, aliás, é um bichinho que pica a gente, né? Porque quando você compra a primeira, você começa a se apaixonar. E aí você vai comprando a segunda, a terceira, a quarta e começa. E é desse jeito. Então, hoje eu não tenho as suculentas que eu quero. Por quê? Não é porque elas são tão caras. Porque a gente consegue, tá? Não adianta falar que não consegue. Consegue comprar mesmo as que são caras. Mas a questão é que eu não tenho espaço. E é pura burrice você começar comprando a suculenta mais cara se você não é uma ótima cultivadora de suculentas. Ou melhor, não tem as condições apropriadas para o desenvolvimento dela. Porque você vai gastar um dinheiro que é seu, tudo bem, você ganhou, você suou. Mas você vai comprar uma planta cara para morrer, porque suculenta é suculenta. Tanto a de R$10, R$5, R$7, quanto a de R$200, R$300, R$500, R$600, R$1.000 e daí vai. Tudo é igual. A única diferença está nas hibridações, no trabalho, no tempo que as pessoas gastam no cultivo delas, para fazer com que cresçam, desenvolvam, fiquem mais fortes, né? Deem, por exemplo, fiquem, como a gente gosta, variegadas, né? Fiquem de formas diferentes. Ficam rulosas, né? Como a gente sabe, ou deem assim, sei lá, tem N coisas, aqueles babados em volta, a gente fala que ela é rulosa, né? Ou fiquem com colorações esplêndidas, como vocês veem aí, muita gente fica babando quando vem os canais aí, né? Essas enormes, grandonas. Eu acho que planta é planta, independente do tipo, por isso eu gosto de todas. Como eu disse, eu não aprendi a gostar de suculenta agora. Mas é fase, como a fase da orquídea passou, acredito que a da suculenta vai passar também. Ainda estou aprendendo a cuidar de rosas do deserto, ainda não estou expert como minha irmã. Eu tenho uma irmã chamada Elisângela, que mora no Mato Grosso, que ela é expert em rosas do deserto. Ela gastou bastante, né, nega, com suculenta, mas não se deu tão bem como ela se dá com as rosas do deserto. Então eu acho que eu ainda estou aprendendo para poder sair gastando aí um dinheiro que eu não tenho, né? Então quando eu ganho eu fico muito feliz, porque aí vou aproveitando, não que ganhando não tenha valor, é uma responsabilidade maior que você ganhou de uma pessoa, mas você não aplicou um dinheiro que você não tinha. Então melhor começar por baixo, melhor começar com uma plantinha mais barata, com uma plantinha, né, como eu comecei. Na verdade, não posso nem me ter como exemplo, porque eu comecei com folhagens, né, e frutíferas, folhagens, e fui subindo gradativamente. Hoje eu estou gostando muito de cultivar suculenta, é uma experiência nova a cada tipo de espécie que chega para mim. Por quê? Porque as suculentas são de vários lugares do mundo. A maioria delas é do México, do sul da África, de Madagascar. São desertos, entendeu? Lugares mais quentes. E algumas se dão bem no nosso clima, outras nem tanto. Então, se você compra uma suculenta que foi adaptada ao sul, você mora no norte, você corre um risco até que você adapte ela ao seu método, ao seu clima e vice-versa. Então, é muito complicado, muito complicado. E sem dizer que eu moro num lugar apertado, para piorar. Então, quando é muito apertado, ainda complica mais, porque as pessoas passam, o Thanos mesmo quebra as minhas suculentas toda hora, né? As bicicletas, carro, moto agora, né, também. Então, eu não podia ter esse tanto de planta. Mas como eu gosto das plantas, todo mundo aqui em casa tem o que gosta, então eu também tenho que ter o que eu gosto.
Todo mundo aqui em casa tem. Cada qual tem o seu gosto e a sua coisa que gosta. Eu tenho minhas plantas, né? E estou muito feliz com isso. E eu, o Thanos, a Pretinha, a gente está muito feliz, né? Por isso. Mas, então, Maísa, essa é uma parte da minha história. Eu espero aí que você tenha gostado, mas ainda tem a parte 2. A parte 2 também é a parte que aconteceu com todas as minhas amigas, que contam aí exemplo da vida delas. Sim, sim, sim. Elas, a maioria relatam que começaram por um problema qualquer de depressão. Eu digo para vocês que eu passei por um período também de separação no meu casamento. E nesse período, como todo mundo, eu sofri muito. E foi bem nessa época que eu me apeguei mais ainda a comprar plantas, coisas que eu não fazia antes. Como eu disse para vocês, eu conseguia muda com as amigas, em trocas. Não era aquela coisa assim constante, não. Só que as plantas me deram, vamos dizer assim, junto com muita oração, indo muito à igreja, entregando muito minha vida a Deus, porque sem isso não teria condição. As plantas foi um escape, uma válvula de escape. Plantar é uma terapia. Então, mexer com a terra faz a gente esquecer os problemas. Então, foi bem a ajuda das plantas nesse momento, que como todo mundo passa, eu já tinha as plantas que me apeguei. Costura eu não quis mais saber. Então, foi isso. Foi uma válvula de escape, muita oração, ir para a igreja, fazer a obra de Deus, plantar, cultivar a terra, mexer com a terra, cuidar dos bichos, se ocupar é muito importante. E foi assim que eu não cheguei a um nível de depressão como todo mundo comenta, não cheguei a ser medicada, não cheguei a ir ao médico, né? Mas cheguei a ter muitos sinais, né? E talvez por isso eu tenha enchido tanto minha casa de planta. E hoje eu fico olhando, não tem como esvaziar, eu olho e falo, como que eu vou fazer? Preciso tirar um bocado de planta aqui de casa, mas não tem condições, como que eu vou tirar? Eu plantei na rua algumas gigantes, alguns cactos enormes, mas os moleques da rua quebraram tudo, destruíram e eu fiquei muito chateada. Eu vim aqui pro YouTube, reclamei, mas claro, vocês sabem que não adianta, porque é uma educação que vem do berço. E outra coisa, então eu não tenho condição assim de tirar mudas, comprar vários vasos, encher aqui em casa, mais ainda para estar esperando alguém querer comprar. É complicado, muito complicado. Então vamos ver no que isso vai dar, né? Antes eu enchia carrinho, mas carrinho saía distribuindo para as minhas amigas que eu sei que gostavam. Fazia muito isso. E quando eu queria esvaziar era fácil, só que hoje não está tão fácil, porque a maioria das plantas que estão aqui custaram muito caro. Não que eu tenha dó de tirar a muda, porque eu tiro mesmo, né? Mas eu tenho que saber muito bem para quem eu dou, porque já aconteceu eu doar e quando eu chegava no lugar, até porque eu queria uma muda daquela planta que eu tinha doado. Como a cheflera foi uma planta que eu tive durante muitos anos, dos dois tipos, a verde e a variegada, a verde numa época, a variegada em outra época, e aí ela cresce muito, que todo mundo sabe que a cheflera vira árvore. E durante esse período ela cresceu por demais e eu não tinha onde, né, manter ou ter uma chefleraquinha na minha casa. Então eu peguei, doei para uma amiga, né, e anos depois eu fui na casa dela e queria uma mudinha pequena para fazer um vasinho, né, porque vocês sabem que fica bonitinho um vasinho de cheflera. Quando eu cheguei lá, ela disse que havia morrido o pé, que ela não cuidou e que não sei o quê. Então a gente fica assim, né, numa situação complicada. Mas, por outro lado, eu tenho muitas amigas que eu sei que elas cuidam. Então é isso, Maísa, espero que você tenha gostado aí de saber um pouquinho da minha história, tá? E eu gostaria de convidar, não é desafio, não é nada, gente, é só para saber mesmo, tá? Vamos dizer que é uma pesquisa, aliás, sobre o tempo que você cultiva planta e por quê, né? Então, vou deixar o convite aí em aberto para quem mais quiser fazer. E, em especial, vou estar convidando a Nádia, do Celebrando Verde, a Rosinha Plantas, que agora é Paraíso das Plantas. Gostaria de convidar a Hilda Karpinski, que agora é a Hilda e seu Paraíso Verde. Vou convidar as Suculentas da Carol. Carol, viu, Carol? Você conta para todo mundo aí o porquê que você começou a cultivar plantas, tá? Quanto tempo e porquê. Né? E também vou deixar que as meninas rolem aí pra frente, tá bom?
todo mundo rolando. E Maísa, você que me perguntou, volto para você a pergunta. E você, Maísa Saraiva, por que, quando você começou e por que você começou a cultivar plantas no geral? Suculentas ou plantas. No caso, suculentas, que é o que você me perguntou, e plantas, né? No seu caso, suculentas. Então, responda pra gente, tá bom? Vou ficar muito feliz em saber também sobre você, ok? Então tá, se você gostou aí dessa pesquisa, dessa curiosidade da Maísa aí, a meu respeito, tá? Deixa o like para ajudar o canal, se não é inscrito ainda, se inscreva e clique no sininho preto para receber as notificações dos próximos vídeos. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Fiquem com Deus! E até o próximo vídeo!